Bom, continuando então o capítulo 8, né, do livro do Mabi, a gente está vendo a parte de análise de velocidade e aceleração de mecanismos, né, a nossa parte 2 das videoaulas. Então agora a gente vai resolver o exemplo 8.1 do livro do Mabi, que é um exemplo resolvido, onde a gente vai aprender a aplicar o método vetorial, né? A aula passada a gente viu a equação geral do método vetorial para análise de velocidade e aceleração, e agora nós vamos aprender a aplicar nesse exercício 8.1. Primeira coisa importante para a gente observar nesse exercício é o seguinte: vamos entender a figura, né, do mecanismo. Então nós temos aqui o disco número 2, né, que tem centro de rotação em O2, está girando com uma velocidade angular de 24 radianos por segundo, constante, né, que o enunciado falou. No ponto A, ele tem um furo, né, para poder conectar um pino, e a barra 3, que é essa barra aqui, ó, que vai do ponto A até o ponto B, né, isso daqui é a barra 3, ela está presa na barra 2 no ponto A, por um pino, né? Então é possível ter rotação entre a barra 2 e a barra 3 devido a esse pino, né? E a barra 3, por sua vez, está presa nessa barra 4, que tem um formato, né, parecendo um pêndulo, né? E o centro de rotação dela é o ponto O4, tá? Aqui está tudo achurado, né? Mostrando ali que é a barra 4, esse corpo todo aqui, né? E ele passou algumas informações sobre a posição, né, das barras. Primeira coisa para a gente observar de interessante é o seguinte: na prática mesmo, isso daqui é um mecanismo de 4 barras, né? Por quê? A barra 2 seria equivalente a esse raio aqui, ó, que foi tracejado, né? Que é a distância do ponto O2 até o ponto A, que a distância vale 3 polegadas, foi dada. Do ponto A até o ponto B é a biela, né? Que é a barra 3, que vale 8 polegadas o comprimento dela. E do ponto B até o ponto O4 seria a barra 4, né? A barra de saída, né? Que também tem um comprimento de 8 polegadas. Então, na hora que essa barra 2 estiver girando, né, com essa velocidade 24 radianos por segundo, constante, a barra 3 vai transmitir o movimento para a barra 4, e pela geometria das barras dá para a gente observar que a barra 4 vai ficar oscilando para um lado e para o outro, né? Então, basicamente, o que o livro está pedindo o que o exercício está pedindo é para calcular o vetor velocidade no ponto B e o vetor aceleração no ponto B, para essas condições, para essa posição, né, para essa fase que foi desenhada aqui nessa figura. Então, ele deu que, em relação a essa linha horizontal, que é esse eixo X que ele marcou, e a barra O2A, eu tenho um ângulo de 37 graus. Entre a barra O2A e a barra AB, eu teria um ângulo de 120 graus. E se eu prolongar a barra B, né, essa linha aqui seria o prolongamento dessa direção da barra B, da barra B, da barra 3, né, que passa pelo ponto B, eu tenho um ângulo de 93 graus com o segmento O4B, né? Ele é um ângulo bem próximo de 90 graus, mas ele falou que é 93, né? Então eu tenho que levar em consideração esses ângulos para fazer a trigonometria do problema para poder resolver o problema, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder resolver o problema pelo método vetorial é definir os pontos, né? Onde que eu vou colocar meu sistema de coordenadas inercial, onde que eu vou colocar meu sistema de coordenadas móvel e onde que eu vou colocar meu ponto P, né? Então, fazendo isso, depois que eu definir esses pontos, eu vou aplicar a equação geral, né, que a gente deduziu na videoaula passada, que é a equação geral do método vetorial para calcular a velocidade, né, de um ponto P de interesse, né? Então, para nos ajudar a definir esses pontos, né, convém a gente buscar aquela figurinha, né, que define o sistema de coordenadas lá do método vetorial, né, no qual a gente usou para deduzir a equação geral, para nos ajudar e nos orientar a como escolher esses pontos e a como aplicar a equação geral nos pontos que a gente escolheu do nosso problema, né? Então vamos lá, algumas regrinhas e algumas dicas interessantes e importantes aí para vocês, tá? Antes da gente começar a falar isso, só uma observação um pouco mais geral, que esse problema 8.1 é um problema
que apresenta um mecanismo que só tem pares cinemáticos inferiores, né? Então todos os pontos aqui eu tenho pinos, né? E que estão me gerando pares cinemáticos inferiores, permitem apenas 1 grau de liberdade, tá? O próximo exercício que nós vamos fazer, que vai ser o exemplo 8.2, vai ser o exercício da roda de Genebra, que tem um par cinemático superior. Então nós vamos resolver esses dois problemas com bastante calma, que vocês entendendo como é a abordagem da solução do problema nos dois casos, né? Quando você tem só par cinemático inferior ou quando você tem um par cinemático superior, se vocês entenderem bem, vocês são capazes de fazer qualquer outro exercício, né? Bom, então vamos lá. Onde que nós vamos colocar o sistema inercial? Primeira coisa, o sistema inercial tem que estar num ponto da cadeia cinemática que seja fixo, né? Ele não pode se movimentar. Então a minha cadeia cinemática é composta pelos pontos O2, o ponto A, o ponto B e o ponto O4, né? É o mecanismo de 4 barras que a gente tinha comentado. Os pontos fixos são o ponto O2 ou o ponto O4, né? Onde que seria o mais interessante para colocar o sistema inercial? O sistema inercial, se eu colocar num ponto onde eu tenho informações sobre aquele ponto, é mais interessante, né? Porque ele vai ser o inercial, ele vai ser a referência. Então, o ponto O4, eu não tenho a informação de qual que é a velocidade angular, né, da barra 4 em relação ao O4. Mas na barra 2 eu sei quanto que vale o ômega 2, foi dado, né? Então, na maioria das vezes, você vai colocar o seu sistema inercial na barra de entrada, onde você tem alguma informação sobre ela, né? Então, o melhor lugar para colocar ele seria o ponto O2, né? Então, seria o melhor ponto, né, para a gente escolher para colocar o sistema inercial. E o livro já colocou, né, e já inclusive orientou os eixos, né? Então, aqui, ó, o eixo X ele colocou orientado na horizontal e o eixo Y na vertical. A orientação do sistema inercial ele não é tão importante, tão relevante, porque nós não vamos usar o sistema inercial para poder decompor os nossos vetores. Nós vamos ter que decompor os nossos vetores no sistema móvel, né? Como a gente viu lá no nosso sistema de coordenadas, os vetores unitários I e JK são definidos no sistema móvel e não no sistema inercial. Então, a decomposição dos vetores será no sistema móvel. Então vamos definir onde é que nós vamos botar agora o sistema móvel, né? O sistema móvel, por sua vez, né, uma dica importante, ele tem que estar num ponto da cadeia cinemática que se movimenta. Se você colocar num ponto que não se movimenta, né, você não vai estar conseguindo aplicar o método da forma mais adequada, né? Então, na cadeia cinemática, eu teria ou o ponto A ou o ponto B, né? Porque o ponto O2 e o O4 estão fixos, né? Só pode, né? Existe rotação ao redor deles, mas eles não estão se movimentando. Então, para eu escolher onde colocar, na hora de definir onde colocar o sistema móvel, que é o XYZ minúsculo, né, da nossa figura, eu tenho que pensar junto com o ponto P, né? Então, esses dois pontos é interessante vocês definirem em conjunto, né? O ponto P, na grande maioria das vezes, você vai tentar colocar aonde você quer obter sua informação, que é o seu ponto de interesse. O enunciado perguntou qual que é a velocidade e a aceleração do ponto B, né? Então, já seria indicativo que seria interessante colocar o ponto P em B de bola, né? E aí sobraria o ponto A para o sistema móvel, né? E aí, como é uma cadeia cinemática bem simples, essa realmente é a melhor opção, colocar o sistema móvel em A e o ponto P em B, né? Aí eu vou conseguir colocar a minha variável VB e AB na minha equação geral, né? Eventualmente eu posso até alterar essa definição, tá? Que pode dar certo também, ainda mais que quando eu tenho problema com a cadeia cinemática mais simples, muitas vezes eu tenho mais de uma solução possível, né? Ou seja, mais de uma definição de pontos que vai me dar a resposta, tá? Por exemplo, se você colocar o seu sistema móvel no ponto B de bola e o ponto P lá em O4, por exemplo, né? Também você conseguiria ter uma solução, tá? Eventualmente, às vezes, uma equação vai ser mais fácil ou mais difícil de trabalhar, né? Você vai ter mais cálculos, você vai precisar de fazer uma trigonometria um pouco mais complicada. Então, por isso que é importante vocês resolverem bastante exercícios, porque aí você vai pegando a experiência e malícia, né, de como resolver o problema e escolher da melhor forma esses pontos, tá? Eventualmente, a forma como você definir esses pontos pode te levar a uma equação que não te dê a sua resposta, que não tenha solução.
Então você vai estar perdendo tempo, né, na hora da prova, e isso é crítico, né? Então por isso que é fundamental você ter uma experiência em como resolver da melhor forma essa definição dos pontos, tá? A orientação do sistema móvel também é uma coisa muito importante, tá? Então, para onde que eu vou colocar o X do meu sistema móvel? A dica e a orientação que a gente tem, né, que é a regra da solução, é orientar o eixo X do seu sistema móvel na direção da cadeia cinemática. Então, observe para onde que está apontando a cadeia cinemática e coloca o X nessa direção. Isso vai facilitar muito na hora de você aplicar a sua equação geral, tá? Então é praticamente uma regra aqui na solução do problema para você conseguir ter uma solução adequada, tá? Então ele fez isso, que ele botou a barra 3, que é a biela, e pregou o eixo X nela. Então aqui, ó, na direção da barra 3 está o eixo X minúsculo, que é o X do sistema móvel. O Y faz 90 graus com o X. E o Z vai estar ortogonal aos dois, né? Então, portanto, o Z vai estar saindo do quadro, tanto no sistema móvel como no inicial, né? Fazendo a regra da mão direita, o produto vetorial de X com Y dá Z. Então, o Z está saindo do quadro, né? Então, definidos os pontos, agora eu tenho que pegar e aplicar a equação geral nos pontos que eu defini do meu problema. Então, primeira coisa, né, ali, ó, VP. VP é a velocidade do ponto P. Onde que eu coloquei o ponto P? Eu não coloquei o ponto P em B de bola? Então, consequentemente, na minha equação geral, o VP vai virar VB, né? Aí, ó, a variável que eu estou querendo calcular, né? Então, eu estou aplicando a equação geral nos pontos que eu escolhi. Se eu escolher esses pontos de uma forma diferente da que está escrita aqui, a equação que eu vou escrever aqui embaixo também vai ficar diferente, né? Então, por isso que é importante definir corretamente esses pontos, né? V0, o que é V0? Aí, se a gente observar, isso pode ajudar a gente, a figurinha do nosso sistema de coordenadas, né? O que é V0? V0 seria a velocidade, né? Aqui, ó, o R0 é a distância de um sistema de coordenadas em relação ao outro. O V0 é a velocidade de um sistema de coordenadas em relação ao outro. Então, estou querendo dizer que eu quero analisar a velocidade do ponto A em relação ao ponto A2, né? É a velocidade de um sistema de coordenadas em relação ao outro. Olha aqui, ó, qual que é a velocidade do ponto A em relação ao A2, em relação ao solo, né? Essa velocidade aqui vai ser a velocidade do ponto A, né? O VA. Então, nesse caso, o V0 vai significar o VA, a velocidade do ponto A, para os pontos que eu defini, né, aplicando na equação geral, né? O vetor V, o que significa o vetor V? Então vamos lembrar aqui, ó, o R é a posição do ponto P no sistema móvel. O V vai ser a derivada do R, então é a velocidade do ponto P no sistema móvel, né? Lembrando que esse vetor V é aquele vetor que ele é capaz de capturar a velocidade que o raio está variando, né? É o dr dt, né? Ou seja, a velocidade que o raio está variando. Então ele captura a velocidade de variação desse vetor R aqui, ó, né? Ou seja, ele está capturando o movimento ali de translação do ponto P. Então olha aqui, ó, a velocidade do ponto P no sistema móvel. Qual que é a velocidade do ponto B em relação ao ponto A? Existe movimento de translação entre A e B? Bom, os pontos A e B estão definidos em cima da barra 3. O comprimento da barra 3, a distância do ponto A até o ponto B, vale 8 polegadas. A barra 3 é um corpo rígido, então essa distância não muda no tempo, né? Então não existe movimento de translação entre A e B. Nos pontos que eu defini da minha cadeia cinemática, o raio não está variando, né? Então o vetor V, consequentemente, vai ser igual a zero, né? Então nesse caso aqui ele não vai, né, existir aqui na nossa equação, né? Então a gente pode até riscá-lo ele aqui, ó, ele vai valer zero, né? E por último, né, o ômega VQR, o que representa o ômega VQR? O ômega VQR, o ômega, como a gente tinha falado, né, representa a velocidade angular do sistema móvel, né? Por definição, na equação geral, o ômega é a velocidade angular do sistema móvel. Então vamos observar. O sistema móvel está definido
no ponto A é a origem do sistema móvel e o eixo X está orientado na direção da cadeia cinemática, na direção da barra 3. Então a pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte: quando o mecanismo se movimentar, então lembrando aqui, ó, o ômega 2, né, a barra 2 está girando no sentido horário, esse é o ômega 2, né? A barra 3 ela vai estar girando nesse instante de tempo. Na hora que eu começar a girar a barra 2 no sentido horário, a barra 3 vai estar sendo empurrada, né? Aqui, ó, o ponto B vai estar sendo empurrado aqui para a direita e o ponto A vai estar descendo. Então, consequentemente, a barra 3 vai estar girando no sentido anti-horário. Esse seria o ômega 3, né? E como o ponto B está sendo empurrado para a direita, a barra 4 vai estar girando também no sentido anti-horário. Esse é o ômega 4, né? As variáveis do meu problema na parte de velocidade é o ômega 3 e o ômega 4, né? Se eu calcular esses dois caras aqui, ó, com ômega 4 eu acho o VB, né? Então minhas variáveis são essas duas velocidades angulares. Então veja bem, o ômega da equação geral é a velocidade angular do sistema móvel. Da forma como nós colocamos o sistema móvel, quando o mecanismo girar, qual dos três ômegas vai representar a velocidade do sistema móvel? O ômega 2, o ômega 3 ou o ômega 4? Né? Pensem nisso, pausem o vídeo e pensem qual que seria essa resposta correta. A pergunta, novamente, se o ômega da equação geral da velocidade representa a velocidade angular do sistema móvel, qual dos três ômegas seria o ômega da equação geral? O ômega 2, o ômega 3 ou o ômega 4? Qual desses três ômegas representa a velocidade do sistema móvel do jeito que a gente escolheu colocar ele? Né? Lembrando que nós escolhemos colocar ele dessa forma. Né? Poderia ter sido colocado de forma diferente. Bom, a resposta é o ômega 3, né? Então aqui eu não coloquei o eixo X do sistema móvel pregado na barra 3, então na hora que o mecanismo movimentar, o eixo X acompanha a barra 3. Se ele está acompanhando a barra 3, então o ômega do sistema móvel vai ser o ômega 3, né? Nós é que definimos isso, tá? Então na minha equação geral, o vetor V vale 0, não vou nem escrever ele aqui, então eu vou colocar o ômega 3, produto vetorial é o ômega 3 por causa disso que a gente acabou de falar, né? E o vetor R, o que representa o vetor R? O vetor R, olhando para a minha figurinha novamente lá, ó, é a posição do ponto P no sistema móvel. É a posição do ponto B em relação ao ponto A. Então, ou seja, o vetor R, o livro até desenhou ele aqui, né? O vetor R é esse vetor aqui, ó, que vai do ponto A até o ponto B, né? Então, o vetor R eu posso até escrever ele aqui, ó. O que representa o vetor R? O módulo dele vai valer 8, né? Que é a distância, 8 polegadas. E a direção do vetor R vai ser qual direção? A direção X. A direção X é representada pelo vetor unitário I, né? Polegadas. Então, o vetor R já está definido, né? Então, esse é o vetor R. O vetor VA, eu também já consigo calcular ele, né? Se eu quiser calcular o vetor VA, o módulo do vetor VA vai ser o ômega R. O ômega vai ser o ômega 2 e o raio vai ser a distância O2A, que foi dada. Então, ou seja, o vetor VA e o vetor R são conhecidos nessa equação. O que a gente vai querer calcular, as incógnitas, né, desse problema, vão ser o vetor VB, né, e o ômega 3, certo? Na prática, é o ômega 4 e o ômega 3, né? Que com o ômega 4 eu tenho o raio, eu acho o VB, né? Então, na verdade, eu tenho realmente essas duas incógnitas. Então, essa é a equação geral que eu vou trabalhar para resolver o meu problema, tá? Eu tenho duas incógnitas nessa equação, né? E aí, a princípio, você pode pensar, uai, mas peraí, eu tenho uma equação e duas incógnitas? Então, quer dizer que eu não consigo resolver esse problema. É isso mesmo? Bom, é o que nós comentamos, né? O método vetorial, qual que é o conceito do método vetorial? Você vai construir uma equação vetorial e agora você vai decompor essa equação vetorial, você vai decompor cada vetor no sistema XY móvel, no sistema XY minúsculo, né?
E aí na hora que você decompor o vetor no eixo x, y, você vai ser no vetor unitário i e j, você vai ter uma equação vetorial onde você pode decompor, né? Você pode desmembrá-la, né, em duas equações. Você pega somente as componentes na direção i e depois somente as componentes na direção j. Então, uma equação se transforma em duas, né? Já que o nosso mecanismo é plano, né, bidimensional. Tá? Se eu tivesse um mecanismo tridimensional, eu conseguiria decompor em x, y e z, virariam três equações, né? Como nós estamos trabalhando com mecanismos planares, né? Então eu consigo então transformar uma equação vetorial em duas equações. Duas equações, duas incógnitas, o problema está resolvido, tá? Então basicamente é isso que nós temos que fazer, né? A parte mais importante do problema e que eu vou falar para vocês investirem, né, mais tempo, eu não falo nem gastar tempo, é investir mesmo tempo. Vocês vão investir tempo em fazer isso que a gente fez aqui da forma mais correta possível, né, e a forma que vai permitir você resolver o problema com mais facilidade, né? A partir do momento que você obteve essa equação, definiu os pontos corretamente, obteve essa equação, analisou todas as variáveis do seu problema, agora é conta. Agora é pegar e decompor os seus vetores, né? Aí você vai precisar muito de trigonometria para achar os ângulos, né? E depois de decompor, separa as componentes e acha o que você precisa achar, tá? Essa parte é a parte mais importante da questão e a mais importante, né, numa prova, que você faça isso corretamente, tá? Que você está mostrando que você entendeu como que aplica o método e como que resolve o problema, ok? Então agora nós vamos continuar a solução desse problema em outra videoaula, tá? Porque a solução é muito longa. Então nós vamos ter uma videoaula para calcular toda a parte da velocidade, depois uma outra videoaula para calcular toda a parte da aceleração, tá? Para não ficar um vídeo muito longo, tá certo?